Viva! Oi, mulheres, tudo bem? Hoje temos novidades nesse canal, não só o meu cabelo, mas um formato novo de vídeo, uma entrevistada. Muito provavelmente muitas de vocês já conhecem a Mari. Ela é uma aluna, uma amiga muito especial, tá aqui no time há um tempo, né? Já tem uns anos e vai dar muitas dicas, mas principalmente a percepção dela nesse esporte, na vivência dela, na trajetória dela profissional e também de meia maratonista. Bem-vinda! Se divirta nesse papo, né? Tem bolo, a gente trouxe o nosso bolinho aqui favorito pra gente conversar. Bem-vinda, se divirta. Sempre. Obrigada. Bom, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta, sou meia maratonista, treino desde o comecinho de 2023 com a Ana, no Mulheres. Eu corro há bastante tempo, já tenho mais de 10 anos. Mas comecei a aumentar a distância junto com a Ana no Mulheres e já fiz algumas meias maratonas aí nesse caminho. Já fomos viajar juntas para meia maratona, foi muito legal, uma viagem muito especial. Como fisioterapeuta, eu trabalho muito com corrida, trabalho muito com atletas amadores, com atletas profissionais, com pessoas que não se consideram atletas também, mas que estão dentro da parte de atividade física também. E é isso, eu espero contribuir nesse papo. E você acha que praticar a corrida, não necessariamente longas distâncias, mas ser praticante, ser corredora, faz diferença no seu trabalho com as nossas alunas, com os pacientes que você tem? Eu acho que faz. Quando eu comecei a trabalhar mais com esse público, eu ainda não fazia meia maratona e foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo do meu trabalho que faria uma diferença mesmo, aquela coisa meio de sentir o que o paciente sente, o que essa galera tá sentindo. Pô, por que é tão legal correr 21 quilômetros? Por que tem gente que corre maratona? Nunca tinha sentido isso, né? Então eu acho que faz muita diferença porque eu consigo entender o que essa pessoa tá sentindo durante o treinamento, o que é importante, o que às vezes ela vai estar cansada quando está com um volume muito alto, entender a importância de fortalecimento, entender a importância de ter uma conversa com o treinador, entender a dinâmica mesmo ali de treino, que talvez quem não tem essa vivência, assim, não consegue sentir tanto, não consegue estar ali na mesma posição que o aluno, que o paciente está. Isso desde quando o treino tá dando super certo, até quando comecei a sentir uma dor, comecei a ter uma lesão, o que a gente faz nesse meio do caminho, né? Então, eu acho que essa experiência faz muita diferença durante todo o trabalho, durante todo o tratamento, durante o acompanhamento mesmo dessa atleta ali a longo prazo. Eu acho que quanto a uma parte mais de gestão, da gente estar ali tocando o projeto, da gente estar tocando equipe, e querendo ou não, o próprio tratamento de um paciente, ele acaba sendo também um projeto, né? Que às vezes a gente pega essa pessoa lá no começo, que sofreu uma lesão, tá machucada, e a gente vai gerindo isso aos poucos e conversando com o paciente. E eu acho que é super importante a gente ter em todos esses pontos uma parte mais humana, né? Então você conseguir entender dentro de uma equipe de trabalho, qual é o momento de falar um pouquinho mais sério, qual que é o momento de acolher um pouco mais, qual que é o momento que a gente tem que falar, não, bola pra frente, qual que é o momento de falar, pô, espera um pouquinho, vamos dar um passinho mais para trás. Eu acho que tanto num sentido de gestão mesmo, de equipe, de trabalho em si, quanto quando a gente vai conversar com um paciente, com um aluno, a gente tem que ter uma empatia mesmo, de saber em que momento que ele tá. Às vezes é uma coisa que para mim parece muito simples, muito do dia a dia ali, mas que para essa pessoa ela nunca sentiu essa dor, ela tá preocupada com isso, pode estragar o ciclo de uma maratona que ela estava sonhando em fazer. Então eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado e a gente saber conversar com cada paciente, a gente saber qual é o jeito de cada paciente, saber adequar ali o discurso também ao momento que essa pessoa tá. Então,
Acho que isso é extremamente importante em todas as áreas e eu tento trazer isso um pouco para o meu trabalho também ali no contato mesmo com os pacientes. Acho que faz total diferença também. Faz. Meu tipo de treino favorito. Vai ser difícil. Eu tenho um tipo de treino que é o menos favorito. Eu não vou falar que eu não gosto, mas que é o menos favorito. É um ranking. Vamos de ranking. Vai. O menos favorito é o fartlek. Putz, é muito difícil o fartlek pra mim. Tá. É difícil. Porque o fartlek você não tem muito tempo de descansar, entendeu? Você deu tudo ali e aí você fala... O descanso é correndo, nem é descanso, correr, não né? é descanso. Nem é descanso. Vou ter que correr, não é descanso. Então, o meu menos favorito é o fartlek. Mas acho que o que eu mais gosto é treino longo. Eu acho que o treino longo, ele tem um preparo. Então, tem aquela coisa de você ir à noite anterior, você já vai pensando no treino, você vai se alimentar pensando no treino, você vai dormir num certo horário, você se programa, tipo, putz, será que hoje eu vou correr na USP ou será que hoje eu vou correr aqui do lado de casa? O que eu vou fazer? Onde a gente vai? Dá pra virar um rolê, assim, você marca com outras pessoas. Então, eu gosto do planejamento do treino longo e eu gosto, assim, que o treino longo, pra mim, todo treino longo, por mais que eu já tenha feito algumas vezes meia maratona, putz, quando chega lá no 16, 18, todo treino longo pra mim é tipo, caramba, não acredito que eu tô fazendo isso. Não acredito que amanhã eu vou correr 18 quilômetros. E aí eu corro e falo, gente, corri, tá? E aí eu mando pra Ana e falo, olha só o que eu fiz. Corri 18 quilômetros. Então eu acho que a sensação do treino longo, eu sempre termino ele muito tipo, ai, caramba, que demais fazer isso. Então acho que é o meu favorito por causa disso. E agora, ainda na Maria Atleta, o que você mais gosta de perceber na tua corrida que você leva para o seu dia a dia? Então, uma habilidade, um pensamento, um jeito de levar aquela situação que você faz na corrida e você também faz nos atendimentos ou na gestão ou dentro do resto do seu dia a dia. Eu acho que uma coisa que acontece nos meus treinos e que eu levo dos treinos para vida profissional, não só para vida profissional, mas para demandas que a gente tenha no dia a dia, assim, é muito a coisa do, cara, eu consegui fazer isso. Se eu fiz isso, eu consigo fazer o resto, sabe? Tipo, pô, no treino da meia maratona, consegui fazer 18 quilômetros, cara. Se eu conseguir fazer 18 quilômetros, eu consigo ir no correio, fazer tal coisa, sabe? Essas coisas do dia a dia, ou no sentido de, putz, a gente vai ter uma reunião e vai ter que ter um momento um pouco mais sério, assim, que dá uma certa ansiedade, aquela coisa tipo, não, tá tudo bem, respira, eu vou passar por isso e vai dar tudo certo no final. Eu acho que os treinos da corrida me trazem muito isso, principalmente os treinos que são mais fortes, assim, ou que às vezes eu faço uma velocidade que eu falo, gente, eu nunca fiz isso aqui na vida, que loucura. Eu falo, pô, eu consigo passar por isso, sabe? Eu consigo passar por uma experiência que, querendo ou não, é nova pra mim, mas que eu sei que eu vou sobreviver a ela. Então, acho que isso eu consigo trazer muito da corrida pro meu dia a dia também. Quer me falar alguma coisa? Não precisa fazer na câmera, sabe? Você tem WhatsApp. Poxa, você tem o telefone da minha mãe, inclusive. Poxa. Dona Flávia, é o seguinte. Tua filha. Vou te contar um negócio. São 2 anos e meio aguentando. Um dia eu vou chegar na casa da minha mãe e vai estar Ana. Oi, a gente queria conversar. Com a abajur, assim. Oh, que bom. Bom, se você é minha aluna, você já sabe disso de cor e salteado, mas se você não é, fique sabendo agora que eu sou muito, muito, muito a favor do fortalecimento, da fisiopreventiva, de uma liberação miofascial semanal, se tudo for possível, porque eu realmente acho que a vida não é só ficar treinando e só dando impactos e grandes emoções para esse corpo, não é mesmo? Mas muitas vezes vocês não ouvem só por mim. Então, hoje temos aqui outra voz. Então, Mari, leve a palavra da fisiopreventiva, leve a palavra da fisioesportiva como um todo, convença essas bênçãos que estão assistindo a gente, resume ali a importância da coisa.
também como físio, mas como você fortalece, né, bastante. A gente já teve muitas conversas sobre o aumento das sessões de fortalecimento da Mari e tivemos resultados exponenciais depois que esse fortalecimento aumentou. Então, faça esse bololô aí, defenda a tua coisa. Bom, eu acho que tem alguns pontos ali, então, que é justamente, a gente precisa ter uma base para poder correr, a gente tem que ter o treino específico da corrida, e a gente tem que conseguir se recuperar desse estímulo que a gente teve na corrida, né? Então, a base dessa corrida, normalmente vai vir de você ter capacidade muscular para a demanda que você vai ter na corrida. Então, não adianta nada você ter uma capacidade de 5 e colocar uma demanda lá de 10, a gente precisa alinhar isso um pouco e, de preferência, ter uma capacidade maior do que a demanda, para você acabar não se machucando, né? Então, o fortalecimento ele é extremamente importante. Ele é extremamente importante para a gente não ter lesões, para a gente conseguir evoluir na corrida, para a gente conseguir ter longevidade nesse esporte que a gente vai fazer. A maioria das lesões que a gente tem na corrida, elas vêm associadas com um aumento de volume, e esse aumento de volume ali por 1000 horas de treino, tem alguns dados assim na literatura, que vão mostrar justamente que se a gente tiver um pouco mais de capacidade muscular, a gente tiver uma boa pliometria, uma boa resposta de potência, essa musculatura souber o que está fazendo na corrida, a gente pode diminuir a chance de aparecerem lesões. Existem lesões que vão ser essas que aparecem por sobrecarga, por estar forçando toda hora, e existem lesões traumáticas. Lesões traumáticas já são outros 500. Então, lesão traumática é aquela que você está correndo na USP, pisou num buraco, torceu o pé, foi um movimento muito forte que acaba gerando uma lesão. A lesão de sobrecarga, de microtraumas, ela vai acontecendo devagar. Então, é aquela tendinopatia que, você deixou de fazer a panturrilha na musculação, porque hoje, essa semana tá corrido, essa semana eu não vou fazer musculação, e aí vai deixando. E aí você vai treinar um dia e fala, nossa, hoje minha panturrilha doeu, mas melhorou. Aí na outra semana dói 2 dias. Você fala, não, mas vai melhorar. Aí na outra semana dói a semana inteira. E aí isso pode virar uma lesão um pouco maior. Então, se a gente não cuida disso preventivamente, fazendo um fortalecimento, aí vai virar uma coisa que a gente vai ter que cuidar como lesão. Vai ter que cuidar, às vezes, dependendo da lesão, vai ter que parar um pouquinho do estímulo da corrida, o que ninguém quer, inclusive os físios. Mas se a gente cuidar antes, a chance de precisar parar é um pouco menor. E a físio, ela pode entrar nesse momento também, numa parte não só do fortalecimento, mas numa parte de trabalhar melhor a mecânica de corrida, da gente adequar aquele modo que você está correndo para gerar menos sobrecarga, para tentar deixar tudo um pouquinho mais redondinho. Então, não vai forçar tanto a panturrilha para correr, então você vai sentir mais confortável, às vezes vai conseguir até correr mais forte, porque está usando isso biomecanicamente de modo mais eficiente, né? Então a físio vai ter esse ponto ali e de estar sempre, normalmente quem está passando sempre ali na físio, apareceu uma dorzinha aqui. Já fala com o físio, às vezes a gente já mata essa dor meio de cara, assim, já fala, isso aqui pode ser tal coisa, vamos fazer tal exercício, vamos fazer tal coisa. Se é uma dor que tá meio esquisita, a gente fala, vale a pena passar com o ortopedista, com o médico do esporte, vamos dar uma olhada. E a gente vai tocando, vai estar acompanhando esse aluno, esse paciente por mais tempo, assim, de uma forma que a gente sabe o que está acontecendo com ele ali. E aí eu acho que tem um outro ponto em relação à parte de recuperação, que é extremamente importante e que na nossa vida a gente tenta enfiar o treino nos buracos que a gente tem, e é o jeito que dá, não tem como. Eu também... O paciente cancelou, eu falei, agora, vou lá, faço treino e boa, e tomo banho e volto para atender cabelo molhado, porque não deu tempo nem de secar ainda, e faz parte. Mas nessa nossa rotina meio doida, assim, às vezes a gente não dormiu direito, não tá conseguindo comer direito, porque tá meio rápido ali, não tá conseguindo, tá sentindo a perna muito pesada, uma dorzinha na musculatura, e mas eu não consigo encaixar uma liberação agora, alguma coisa assim para ajudar a recuperar. E aí também a gente vai diminuindo essa capacidade da nossa musculatura de conseguir se recuperar.
E aí também aparecem algumas outras lesões. Então, posso ficar horas falando sobre isso, sobre como é importante. Nas semanas que pra mim tá mais corrido, assim, de trabalho também, eu também mereço essa bronca, porque semana passada que teve um super volume e o trabalho tava mais puxado, putz, eu também tava sentindo a perna e falei, ai, precisava marcar um recovery, precisava dormir 11 horas essa noite. Eu falei, que hora que eu vou encaixar, né? Mal vou dormir 8. Mal vou dormir 8, imagina 11. Mas aí quando você faz, você fala, nossa, ainda bem que eu fiz, ainda bem que, né, consegui encaixar isso no meu dia a dia. E o próximo treino normalmente sai muito melhor, você fala, devia ter feito antes. Isso acontece com uma frequência maior do que eu gostaria, não só com a Mari, mas comigo, com todas as integrantes desse grupo. Geralmente, quando a gente já tá num ciclo, né, não necessariamente de meia maratona, mas num ciclo de treinamento, né, nos meses ali que os treinos, que a gente consegue dar uma continuidade no treinamento, quando esse momento de cansaço chega, e não só por conta do treinamento, mas trabalho, tem criança, uma noite mal dormida, uma crise de tosse do marido que você acordou mil vezes na noite, tudo isso influencia. E aí a gente acha que tem a ver com esse momento atual, né? Eu vou conseguir marcar, não vou conseguir marcar uma físio, mas se você dormir 1 hora mais cedo, o dia seguinte já vai ter um efeito ali, né? Se você conseguir fazer uma botinha, Maria Deusa da botinha. Não dá pra ninguém manipular, mas eu deitei aqui, ó, tô respondendo o paciente na botinha, sabe? Inclusive, na semana passada, se não me engano, foi a primeira bronca efetivamente que eu dei na Mari. Já vou expose it. Bota a chamada aqui. Primeira bronca que eu falei, caramba, eu tô dando bronca na Mari, que loucura, que foi do fortalecimento, lembra? Foi. E é muito comum esse tipo de pensamento, né? De, eu tenho que entregar a corrida a todo custo, porque não sei o quê, porque agora eu tô em ciclo. Mas, assim, o fortalecimento é tão importante quanto a tua corrida, né? Se você não entregar uma das corridas, mas entregar um treino bom de fortalecimento de perna, eu fico igualmente feliz, mas o corpo responde de outro jeito, né? Então, muitas das vezes, nós que temos rotinas movimentadas e plurais e tudo mais, a gente acha que o negócio é entregar, né? É sempre entregar. E tem muito ouro ali nas pausinhas, vou dormir mais cedo, quer saber de uma coisa? Esse treino vai ficar aí, vai com Deus, ó, hoje não deu, tá? Hoje o treino é desistir, vou dormir 8 da noite, fiz o que pude pouquíssimo, e aí no dia seguinte, sessão nova de treino, o corpo tá minimamente recuperado ali, seja de uma forma ativa na físio ou não, mas o descanso tem muito, muito, muito ouro, e agora não sou só eu que tô falando. Vou abrir um parênteses na minha bronca. Vai. Tá? Que é, eu super peguei pra minha bronca realmente, porque mereci. Eu mereci. Fiz coisa feia. Mas que, assim, eu acabo conversando muito com os pacientes nisso também, assim, que às vezes eu falo, pô, cara, mas tem que fortalecer. Tem que fazer o treino de fortalecimento. Ele fala, mas é um saco, né? É chato. Eu falo, gente, eu sei. Não precisa ser chato, mas eu entendo, assim, eu gosto muito mais de correr do que de fortalecer. Mas eu fortaleço. Porque se eu não fortalecer, eu não vou poder correr. Uhum. E aí, se eu não poder correr, eu vou ser obrigada a só fortalecer. A só fortalecer e só fazer o chato. E aí vai ser um saco. Então, você vai ter que fazer só bicicleta e fortalecimento lá, que você não vai poder correr porque tá machucado. Então, Imagina que feio. Imagina um adulto, uma adulta ganhar uma dessa. Eu sei que você gosta de correr, mas agora só vai fazer desenvolvimento. Então, a minha bronca com os pacientes costuma ser essa também, de assim, cara, eu sei que entre os prazeres da vida, a corrida provavelmente é muito mais legal do que fazer 3 de 12 de búlgaro, que é um saco. Mas que dá resultado, Anotado. Que é muito bom, faço, inclusive. Mas que vai ser muito positivo para você. Então, acho que é sempre tentar ver o que precisa ser feito. Não só o que você gostaria de fazer. Exato, como tudo na vida. Como tudo na vida. Tem que gostar um pouquinho, mas às vezes vai ter que ir lá e fazer, falar, puta, hoje eu vou fazer então 20 minutos. É o máximo que eu posso entregar nesse treino aqui. Mas tá entregue. É o famoso muito, né?
Exatamente. O famoso muito. Qualquer tamanho de muito tá super válido. E agora, me conta uma coisa. Você faz parte dessa equipe já tem uns anos, já viu muita coisa acontecer dentro, né? Ali vivendo com pacientes, as pacientes que a gente tem em comum e tal. O que você mais gosta em pertencer a mulheres que treinam muito? O que eu mais gosto de estar dentro do Mulheres que Treinam Muito é justamente o relacionamento que a gente tem como equipe. Então isso, tanto falando eu, fisioterapeuta, com a treinadora. Então, putz, olha, Ana, ó, a Bia sentiu tal coisa. Tenta colocar tal coisa no Inclusive, treino dela. Beijo, Bia. Beijo, Bia. Então a gente tem esse contato muito próximo e eu sei o jeito que eu consigo falar com a Ana e que eu sei que vai ser traduzido dentro do treino dessa aluna também, dentro de tipo, ó, putz, tal lesão, por exemplo, segura um pouquinho tal coisa, e ela vai super estar ali entendendo e vai estar fazendo essa troca aqui, tipo, olha, tô pensando em colocar um treino de tanto pra Bia. Bia é o exemplo de hoje. Bia, certo. O que você acha? Putz, não, acho que pode dar uma segurada. Então tá bom, então vamos conversando. Então acho que essa troca é muito importante. Eu acho que a gente, por ser mais próxima também, isso funciona Ajuda bem. muito. E eu acho que a equipe como um todo se acolhe muito também. Então, putz, a gente tem um grupo do WhatsApp que todo dia tem coisa lá e às vezes a galera falando, tipo, nossa, fui fazer tal treino e senti uma dor. É uma enxurrada de mensagem da galera falando isso é normal, tá tudo bem. Então, acho que não só no sentido das, digamos, as profissionais que atuam ali com essas alunas, de ter essa troca, eu acho que as próprias alunas têm uma troca muito grande, sabe? Então, acho que isso é diferente do que a gente tem em diversas assessorias, em diversos grupos de corrida, assim, acho que é uma troca muito importante. E eu acho que é muito legal porque a gente tem pessoas que estão em diversos níveis de corrida. Então a gente tem a pessoa que manda lá no grupo falando, cara, eu fiz meus primeiros 5 quilômetros hoje, num pace, né, 6:40 de pace, nunca tinha feito esse pace na vida. E todo mundo tá lá aplaudindo, sabe? Tá todo mundo lá muito tipo, caramba, que legal, todo mundo se apoiando. Desde isso até a pessoa que faz a ultramaratona, que faz uma maratona abaixo de 3 horas. Então, eu acho que é um grupo que se acolhe muito, em todos os sentidos, sabe? Desde as pessoas que são profissionais da área da saúde, da área mais do esporte, até o pessoal que é zero da área da saúde, que tá lá só realmente se apoiando e todo mundo se ajudando. Então, acho que isso faz uma diferença absurda no trabalho que o Mulheres, que você construiu, que eu acho que hoje essa comunidade se sustenta também, sabe? Se apoia muito. Então, acho que isso faz uma diferença absurda. Muito gostoso. E, inclusive, semana passada eu aprendi a usar alvejantes, desengordurantes. Sim. Você viu essa conversa? Nas roupas, simplesmente original. apareceu, exato, isso. uma pergunta lá de, gente, como é que vocês lavam as roupas de vocês, o suor e não sei o que. Aí eu aprendi sobre tecido de roupa, um tecido que fica, que não pode jogar a roupa no cesto. Falei, gente, olha essa aula. Eu parei tudo, peguei um café e fiquei lendo, comprei os produtos, inclusive vou testar essa semana as dicas que estavam lá no grupo. Vou deixar aqui na descrição o link do grupo, caso você queira entrar. É um grupo bem legal, bem múltiplo assuntos. É ótimo. Por acaso a gente fala de treino, mas olha, a gente fala ali, tá? E, inclusive, as roupas do Mulheres, elas não ficam com tanto cheiro de suor, não impregnam o suor, tá? Isso aí não sou só eu que tô falando. Temos um grupo todo que se apoia nisso, tá? Realmente, então, várias, né, pensaram, aí. Nossa, então por isso que o manto do Mulheres não fica com esse cheiro? Você entendeu? Entregamos estampa, material, entregamos. Agora, outro link aqui embaixo na descrição. É uma coisa que eu realmente não sei, nós somos muito amigas, mas eu acho que a gente nunca teve essa conversa. Como você acredita em propósito de vida, em alinhar o seu trabalho com o seu propósito? Como que tá isso para você atualmente? O seu trabalho te supre nesse lugar, te alimenta, ou a corrida, ou
ponto cruz, sei lá, o que você tá fazendo, como que tá esse lugar mais proposital aí na vida da Mari? Cara, eu acho que hoje eu já tive relações complicadas com todas as partes da minha vida. Então eu já tive relações complicadas com o trabalho, eu já tive relações complicadas com a corrida, isso há alguns anos, eu já tive relações complicadas com o corpo, com família, com amigos, um clássico, né? Um beijo pra minha terapeuta. Muito bom ser mulher, gente. Alegria. E eu acho que hoje em dia eu me sinto num lugar muito confortável também, que eu gosto muito do lugar em que eu tô, em que eu vejo meu trabalho num sentido de ser muito mais acolhedor e de ser muito respeitoso, tanto com as pessoas com quem eu trabalho, né, meus colegas de trabalho, quanto com os meus pacientes, quanto comigo mesma. Então, de não ser aquela coisa do trabalhar igual uma louca e não conseguir descansar, não conseguir ter minha vida em si, né? Ter o fora do trabalho, o que você faz, né? A corrida também, ela tem muito esse lugar hoje em dia de, tipo, é um lugar muito prazeroso pra mim, mas que eu entendo que se tiver um momento que não for prazeroso também, eu vou ter que sentar e conversar e falar, putz, acho que agora não é mais o que eu gosto de fazer, acho que eu queria fazer, sei lá, trapézio voador. E vamos tentar fazer. E bora, talvez não dê certo também, e volte pra corrida e foi só uma fase. Então, acontece. Então, eu acho que em todas essas minhas relações atualmente, eu tento ser muito respeitosa com quem tá ao meu redor e comigo mesma. Então, de entender quais são os meus limites, de entender até onde eu consigo ir, de entender onde eu consigo acolher as pessoas que estão ali ao meu redor também. Então, no trabalho, por exemplo, eu falo muito com os estagiários que a gente tem na clínica, que tem alguns lugares, o clássico estereótipo do estagiário, né? Que é tipo, pega um café pra mim. Sabe? E eu aqui fazendo nada, tipo, vai lá, faz uns negócios pra mim enquanto eu tô descansando. E eu falo, gente, não é pra ser isso. Vocês estão aqui pra aprender. Eu tô aqui pra ensinar vocês. Vai ter dia que eu vou falar, putz, hoje eu não tô muito legal pra sentar e discutir um tema, mas qualquer coisa que vocês quiserem, a gente vai sentar e a gente vai conversar e a gente vai fazer a aula e vou levar vocês e vamos discutir paciente e vamos tentar suprir essas dúvidas porque vocês estão ali para isso também. Então, esse é um dos papéis que eu tenho ali na clínica, justamente de acolher esses novos fisioterapeutas, e que acho que me faz muito bem também, de sentir de tipo, putz, olha que legal, sabe? Tô contribuindo com essas pessoas também, tipo, quando eles têm algumas conquistas, também falo, puta, que legal, que coisa que eu pude fazer parte disso, sabe? Então, acho que isso, acho que as minhas relações, de modo geral, tanto em relação ao esporte, quanto nas relações pessoais, quanto nas relações de trabalho mesmo, eu tenho tentado ser o mais respeitosa com todos esses pontos na minha vida e sempre não deixando a Mariana de lado, sabe? Não deixando a Mariana, pessoa física, cair, enquanto a Mariana profissional tá aqui, a Mariana corredora tá aqui, a Mariana esposa tá aqui, a Mariana mãe de pet tá aqui, e eu, por mim mesma, tô no chão caída. Caída estabacada. Bom, automaticamente o seu contrato do Mulheres está renovado, né? Porque entendeu tudo. Entendeu tudo. Não temos dúvida, né? Acho que é a linha. Acho que tá alinhado com o propósito do time. É muito gostoso, né? Fazer parte dessas construções, de ver, né? Entrarem estagiários, meninos, meninas, né? Apesar de 18, 19 anos, 20. São meninos ali. Sim. E aí, quando conquista alguma coisa, deve ser muito legal. Eu falo que são os meus filhos. Especial. É muito especial. E realmente é muito diferente o jeito que a Mari lida com não necessariamente estagiários, mas com as pessoas ali, sabe? Você vê que é um ambiente não necessariamente gostoso, né? Porque ninguém vai, assim, pouquíssimas pessoas vão pra fisio de forma preventiva. Sempre tem alguém machucado, ou tenso, ou pensando na prova que não sei se vai dar, e tá ali treinando e tal. Então, esse jeitinho da Mari sempre deu uma quebrada, e eu tenho certeza que faz diferença na equipe também. Admiro muito. Agora eu realmente preciso olhar o roteiro.
Tem um caso, uma história de uma paciente que me marca muito, que eu atendi ela em 2021, 2022, então já tem um tempinho, assim. Foi a Natália, eu comecei atendendo ela na casa dela, que veio por uma indicação para mim, e a Nath era uma ciclista que ela sofreu um acidente muito sério. Ela caiu clipada na bicicleta, furou o pneu da bicicleta, ela caiu de uma altura gigante, assim, no meio de uma rodovia. Ela quase não sobreviveu, assim, ao acidente, então ela teve várias repercussões ali, e eu lembro muito que no primeiro dia que eu fui atender ela, falei, meu Deus, ela é muito nova para estar na situação que ela tá agora, assim, de não conseguir nem andar direito, então foi uma reabilitação no comecinho mais séria, uma coisa um pouco mais difícil ali de reabilitar, e continuei acompanhando ela, assim, por um tempo. E a Nath, na época, se não me engano, ela tinha 37, 38 anos, então uma mulher nova, estava noiva, tinha um sonho de ser mãe, e teve fraturas muito sérias. E a gente não sabia nem se ela ia voltar a competir no ciclismo. E não necessariamente competir, né, mas a praticar o ciclismo ali. E a Nath, né, passou esse momento do atendimento ali da físio, e até hoje eu acompanho ela pelas redes sociais, Strava, Instagram, e a Nath teve uma filhinha, que é a Júlia, a coisa mais bonitinha. A gente não sabia nem como que ia ser em relação ao parto, por conta da pelve mesmo, que teve muitas lesões, então era uma preocupação ali de equipe, de saúde também, mas ela teve uma filhinha, que é a Júlia. Ela voltou a praticar o ciclismo, então toda vez que eu entro lá no Strava, tem um treino dela, me dá até um quentinho no coração, assim, que você fala, ai, que bom, sabe? Assim, na minha cabeça eu lembro muito do primeiro dia que eu fui atender ela, que eu falei, meu Deus, tá assim, tá muito difícil aqui de conseguir fazer coisas muito simples, e hoje em dia vejo ela fazendo 100 e tantos quilômetros de ciclismo, vejo ela viajando com a filhinha, tudo mais, então acho que esse é um caso que me traz um calorzinho no coração mesmo, assim, uma coisa de pensar, putz, a gente conseguiu sair de uma situação muito ruim para uma situação incrível, que era o grande objetivo, assim. Então acho que esse é um caso que me marca bastante. Nossa, me marca agora. Ai, é Sabe? É incrível. Depois te mostro a filha Vou dela. querer ver. Coisa mais bonitinha. Beijo, Nath. E pra gente encerrar, eu preciso de dicas. Dicas que você daria para essa mulher que tá assistindo a gente e ainda não faz uma fisiopreventiva, ou que sente uma dorzinha e acha que, sabe assim, vai passar, daqui a pouco passa. Quando eu corro não... Uma clássica, né? Quando eu corro não dói. Tá. E aí? Dicas para quem tá correndo, tá começando a correr, tá correndo e sentiu uma dor. Eu acho que tem alguns pontos que são muito, muito importantes da gente ter ali quando a gente tá praticando a corrida. Primeiro, que a gente já falou, fortalecimento. Fortalecimento é extremamente importante, a gente tem que ter base para conseguir praticar essa corrida. Ter um treino específico de corrida, e junto com esse treino específico de corrida, vai vir um treinador experiente de corrida e vai ter alguém que saiba te orientar ali nessa corrida. Então faz total diferença você ter alguém te orientando, alguém vendo como que estão os seus treinos, modulando esses treinos, onde que dá para fazer força, onde que não dá. Então isso é extremamente importante. Extremamente importante escutar o corpo. Então escutar o corpo em muitos sentidos. Putz, comecei a correr, cara, senti uma dor, não, mas passou. Mas se essa dor continuar, vamos buscar um profissional, vamos na físio, vamos conversar com a treinadora. Se for uma dor muito mais séria, vamos num ortopedista, num médico do esporte, fazer algum diagnóstico, assim, para que isso não vá evoluindo. E acho que 2 pilares muito fundamentais ali da nossa recuperação também, que seria se alimentar bem e dormir bem. Que eu sei que é difícil, mas se a gente consegue encaixar o mínimo possível, a gente vai ter uma resposta melhor de recuperação muscular, a gente vai render mais nos treinos, a gente vai curtir mais os treinos também, porque tá mais descansado, e a chance da gente ter que parar de treinar por conta de alguma lesão, de sobrecarga, vai ser muito melhor. Então, acho que são esses os pontos que seriam importantes. Mari, obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ser assim, não só como físio, não só como tudo que você faz para além da corrida, mas também como aluna, como minha amiga.
Te admiro muito, muito, muito. Eu amo que a gente é chorona juntas. Amo que a gente é choronas. Eu tenho muito orgulho do teu muito. Eu até ia perguntar, tipo assim, o que você acha? Qual o tamanho do seu muito hoje? Mas isso realmente não importa, porque você sempre fez grandes milagres com o teu muito, com a tua rotina, e eu realmente tenho muito orgulho dele. E tô muito feliz que você possa levar o teu muito aí para outras mulheres, para outras mulheres que queiram ser da área, que queiram correr meia maratona, que gostam de ter essa linguagem mais humanizada, porque realmente não só a tua didática, mas o jeito que você enxerga as pessoas, que você lida com elas, do jeito que você me tratou por muitos anos, né? Faz toda a diferença. Eu só agradeço. Tô aqui para assistir sempre o teu show, tá bom? Tá bom. E vamos para Lima. Mari vai fazer meia maratona de Lima. Com mulheres que treinam muito. Levando a Bia, inclusive. A Bia também vai fazer. Não é? Mais uma viagem juntas. A gente tem que viajar juntas de novo, né? Temos mais viagens marcadas esse ano. Tá bom, vamos. Espaço na casa tem, é só ir. Ai, Lima não. Lima tá muito em cima. Vamos num segundo semestre. Buenos Aires. Então, mas já vamos deixar registrado aqui. A gente precisa viajar sem correr. Buenos Aires é meu aniversário. Sabe? Dia 19. Mas não tem como ir pra lá sem correr. Não, mas aí a gente curte meu aniversário, depois corre. Tá lá, já faz mais já tô lá, né? Já tô lá, já corre. Tá bom, então vem aí, tá? Tá gravado? Beijo.